Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Rafaele Donzaliski e esse é o podcast Alma Terapia. Aqui o corpo fala e a alma escuta. Nós vamos conversar sobre espiritualidade, autoconhecimento e autodesenvolvimento. São assuntos para nutrir o nosso corpo e a nossa alma. Eu estou aqui nesse primeiro episódio com um convidado super especial que vai falar sobre terapia xamânica, que é o nosso convidado André Bonetti. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse primeiro trabalho, nesse podcast, e tenho certeza que juntos vamos construir aí grandes insights nas pessoas, desvendar um pouco sobre esses mistérios e vamos seguindo juntos. Eu agradeço por você estar aqui, André, pelo convite, por ter aceitado esse convite. Agradeço para quem está assistindo a gente. Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse episódio. Bom, André, primeiro, bem-vindo, né, ao nosso espaço. Conta pra gente o que é xamanismo. Bom, o xamanismo, ele tem algumas características. Hoje em dia, se você pesquisar na internet, tem pessoas que dizem que o xamanismo é uma religião e outras que é uma filosofia. O xamanismo, no meu ponto de vista, o que é muito bonito, porque o xamanismo ele permite que a gente tenha uma percepção sobre ele e não crie regras ou dogmas sobre ele como uma religião. Então, cada pessoa se conecta de uma forma. Mas, basicamente, o xamanismo são práticas e sabedorias ancestrais que buscam realinhar a pessoa com os propósitos dela através da reconexão com a natureza, com os elementos, com o grande espírito. Então, o xamanismo é uma filosofia que busca o reequilíbrio e a reintegração do ser aonde ele pertence, que é a natureza. Que lindo. Sim. Maravilhoso. E como que você começou a sua jornada com o xamanismo? Muito curioso, porque foi em 2017, eu havia conhecido a minha atual esposa e até o momento a gente nem estava namorando e ela falou que ia participar de um ritual xamânico com a medicina da ayahuasca e aquilo me deu um estalo e eu falei, eu quero ir. Não sabia o que era, não sabia o que esperar, simplesmente fui. E a partir daquele dia a minha vida não se tornou mais a mesma. Então, desde aquele equinócio de outubro, equinócio de primavera, que foi em setembro de 2017, muitas coisas foram mudando internamente, externamente, e eu percebi que sempre para melhor. E eu associo isso ao xamanismo, com certeza. Incrível. Bom, a Camila, a esposa dele, está aqui ajudando a gente na produção. Um beijo, Camila, você é maravilhosa. Teve um papel incrível aí na jornada do André. Que bacana. Engraçado que o meu marido é a mesma coisa. Eu tive a primeira experiência há 5 anos, em 2020, ali a gente ainda estava na pandemia, e todo esse tempo consagrando, e agora o meu marido também começou e está sendo maravilhoso. Agora uma dúvida, André. Uma dúvida um fato bem curioso, assim, que tem sido recorrente nessa minha caminhada, né? Quando eu converso com alguém sobre ayahuasca, sobre as medicinas xamânicas, as pessoas apresentam um medo, né? E o medo mais comum é assim, eu tenho medo de não voltar para a realidade. Esse medo, ele tem fundamento? Por que isso acontece? Eu não sei até que ponto seria ruim não voltar para a realidade, né? O que a gente chama de Matrix. E até porque quem busca a medicina da ayahuasca realmente quer se libertar um pouco dessa realidade que nós vivemos. Mas o medo, na verdade, é referente a pessoas que, infelizmente, não podem consagrar a medicina por questões de segurança, né? A ayahuasca, ela trabalha muito profundo no nosso inconsciente. Então, eu sempre falo para as pessoas que a ayahuasca é uma bebida espiritual e devemos ritualizá-la dessa forma. Porém, por trás dessa tecnologia ancestral que é a ayahuasca, existe toda uma neurociência aplicada. Então, coisas que os nativos não sabiam, mas que a ciência vem estudando isso mais profundamente. Então, a ayahuasca ela é basicamente composta por 2 plantas, o cipó, o jagube,
e a folha da chacrona, que é conhecida como a rainha da floresta. O jagube ele tem os alcaloides que inibem as enzimas monoaminoxidases no nosso organismo para que a DMT, que é considerada uma toxina no nosso organismo, seja absorvida. Então o jagube tem uma função e a folha da chacrona com DMT tem outra. A DMT no nosso organismo, quando ela atinge a corrente sanguínea elevada ao nosso sistema nervoso, se conecta ali com o cérebro, ela faz um papel de agonista à serotonina. Então isso desempenha uma série de eventos dentro do nosso cérebro que para alguns é muito benéfico, mas para outros podem ser perigoso. Então, por exemplo, pessoas com borderline, com bipolaridade, esquizofrenia na família, podem sim ter esse rompante e acabar tendo um surto. Então, ela pode tanto entrar numa mania extrema quanto numa depressão extrema. Ou, no caso de esquizofrenia, ter um surto mesmo psicótico ali. Então, assim, tem que ter muita cautela. E é por isso que se faz a anamnese, conversa com a pessoa, para poder minimizar essa brecha. Logicamente, muitas pessoas às vezes não sabem que tem essas condições e para a gente se torna um desafio. Mas a gente segue firme no propósito, sempre ali dosando a medicina, vendo como a pessoa reage. Pelo meu instituto, eu posso falar, outros lugares eu já não sei, né, porque eu não estou presente, mas eu sempre prezo pela segurança. Então, não trabalho com a hiperdosagem de ayahuasca, justamente para ver como a pessoa se adapta à medicina. Ela se sentindo bem, num próximo trabalho, ela pode ajustar a dose um pouquinho mais. Mesmo assim, eu não ultrapasso o que seria a dose recomendada de ayahuasca para que não corra o risco, tá? Uhum. Legal. Bom, realmente o André ele tem muito cuidado no manuseio, na pessoa, como ele vai servir para aquela pessoa. Tem toda uma entrevista que a gente chama de anamnese, né? E falar ainda do Instituto do André, Instituto Espírito Nativo. A gente vai colocar ali na descrição do vídeo para vocês seguirem. É super confiável, eu recomendo, tá, gente? E realmente, André, a gente não volta para a realidade porque a gente, de uma certa forma, a gente não é quem a gente era antes do ritual. São Sim. processos muito intensos e esse medo talvez seja isso também, né? Assim, além das questões médicas, que são questões, de repente, psiquiátricas que pode acontecer, que por conta de genética, enfim, uma predisposição, pode ser uma segurança daquela pessoa que já tem isso em si e está se protegendo de uma certa forma, né? E pode ser também algo que a pessoa não está pronta para deixar ainda, né? Uma Sim. forma de ver o mundo, uma forma de ser. Como que você acha que esse medo também vem desse Eu desse acredito lado? que, primeiro ponto, quando uma pessoa que não conhece a medicina decide consagrar, a pior coisa que ela faz é entrar na internet e pesquisar sobre a medicina. Porque ali elas vão ter vários relatos, tanto positivos quanto negativos. Só que o ser humano ele tem algo que é muito ruim, ele se apega muito ao negativo, ele se apega muito ao sofrimento. Então, ele coloca na balança baseado na experiência dos outros e acha que aquilo realmente pode ser algo perigoso. Tem perigo? Sempre tem. Porém, se você analisar casos que realmente trouxeram algum prejuízo para alguém, são mínimos. Veja a quantidade de pessoas que consagram a ayahuasca no Brasil. Não só no Brasil, né? Aqui na América do Sul, praticamente inteira, América Central, e agora até Estados Unidos tem lugares que estão trabalhando com a medicina. Então, assim, não se basear nas experiências dos outros, porque a ayahuasca ela tem algo que é extremamente maravilhoso. Ela revela o que está contido no nosso universo interior. Cada pessoa vive um momento de vida, cada pessoa tem uma bagagem de vida, cada pessoa tem uma conexão espiritual diferente, tem uma egrégora espiritual diferente. E tudo isso é o que vai florescer dentro da consagração. Eu acredito também que as pessoas às vezes ficam receosas porque já ouviu falar que a ayahuasca revela o nosso interior. E olhar para dentro é sempre muito desafiador. Nem sempre o que a gente vê é bonito. Então, a gente tem que entender que consagrar a ayahuasca é enfrentar os seus medos, enfrentar as sombras. E uma vez um rapaz falou algo que fez muito sentido. Não é olhando para a luz que a gente se cura, é olhando para as sombras.
Porque o que está na luz está na luz. Você tem que dar a luz aonde há sombras, para que você possa trabalhar aquilo e voltar a florescer. Então, a ayahuasca proporciona esse mergulho. Agora, não é todas as vezes que acontece isso. Então, existem pessoas que consagram e têm experiências maravilhosas, que às vezes nada é referente a processos pessoais, e sim a processos espirituais. Então, conexões, por exemplo, a pessoa é da Umbanda, foi consagrar medicina e se conectou com um determinado orixá, ou ela é católica, ela consagrou a medicina e viu São João. Então, assim, cada pessoa se conecta à sua espiritualidade. E isso é muito legal porque nos fortalece. Então, você ter essa conexão espiritual fortalece a pessoa. E muitas vezes, que é o mais comum, pelo menos dentro dos trabalhos de espírito nativo, é a conexão com o que eu chamo de espíritos da floresta. A ayahuasca ela vem para relembrar o homem quem ele é. E o homem é natureza. Então, é muito comum dentro dos processos na força da medicina a pessoa se visualizar em lugares da natureza, visualizar animais, né, que no xamanismo chamamos dos animais de poder, se conectar com figuras indígenas, velhas ou mulheres, novos, então assim, de tudo quanto é jeito. Porque a ayahuasca, ela carrega essa energia ancestral da floresta e dos povos nativos. Então, ela está sempre presente, assim como o arquétipo da jiboia, que muitas pessoas relatam a visualização da jiboia, porque é um arquétipo da medicina. Ela se apresenta, trabalha, e da mesma forma que a força se apresenta, depois de um tempo, ela também se vai. Então, é seguro, é tranquilo, desde que tenha uma boa anamnese ali para aprovar a consagração. Perfeito. Ela se vai, mas ela fica presente, né? É uma experiência muito marcante e que normalmente, como você costuma dizer, o trabalho é fora do ritual, né? Depois do ritual, porque aparecem muitas coisas ali para a gente tratar e para a gente melhorar em si mesmo, né? Nas nossas relações, na nossa maneira de ser, de pensar. Então, o processo é mais para fora, né? Sim, eu sempre falo para as pessoas, o que você considera algo mais importante na sua vida? O tempo. O tempo é a única coisa que você não recupera. Sim. Então eu sempre falo para as pessoas, se você decidiu consagrar a ayahuasca, se prepare de uma maneira adequada. Tenha esse propósito, tenha esse compromisso e esse respeito com você e com a medicina. Consagre sem medo, se entregue, porque se não tiver entrega, a medicina não trabalha. Às vezes a pessoa fica no mental e não deixa a medicina trabalhar, porque quer ficar buscando entendimento em tudo que acontece. A ayahuasca não é mental, a ayahuasca é espiritual. O que é espiritual deve ser sentido. Então a entrega proporciona essa conexão. E é engraçado porque parece que quanto mais a gente consagra a medicina, mais ela vai ajustando os níveis de conexão. Então, ao longo do tempo, as conexões se tornam melhores. Eu gosto muito dessa visão, né, espiritual que a ayahuasca traz, mas eu também me apego bastante na parte mais científica dos estudos sobre ela, justamente porque a gente tem que conhecer, né? Lembrando que ela trabalha espírito, só que dentro do xamanismo a gente trabalha corpo, que é o corpo físico, o corpo espiritual, o mental e o emocional. Então ela circula entre esses 4 corpos e cada consagração vai trabalhar um desses corpos dentro do xamanismo. Sim. E hoje existem muitos estudos científicos, tem até uma pós-graduação com trabalho com DMT, eles dizem psicodélicos, né? Mas a ayahuasca pode ser considerada um psicodélico? Pela ciência, tudo que altera a nossa consciência é um psicodélico, né? Tá. Então, se for analisar, porque assim, psicodélico / drogas, né? Se você analisar pelo ponto da neurociência, o café é uma droga. Porque a cafeína altera a nossa parte neurológica ali, ela faz com que a gente não perceba o cansaço. É uma alteração de consciência.
A DMT, ela altera. Então, como eu falei, ela funciona como agonista à serotonina. Então, a serotonina é um neurotransmissor relacionado ao bem-estar. Então, pessoas com depressão normalmente têm níveis de serotonina mais baixos. E como o agonista, que é aquele que finge que é, mas não é, mas tem uma função parecida, então a serotonina, ela faz com que haja esse prazer, esse bem-estar, né? Então a pessoa se sente bem quando tem serotonina. Quando o nível cai, a pessoa entra num estado mais depressivo. Só que, lógico, isso tem que ser analisado caso a caso, porque às vezes a pessoa está com alguma deficiência de vitamina no organismo e acha que é depressão, Sim. entendeu? Então tudo tem que ser analisado. Então, mas a DMT, ela tem essa conexão, e quando ela aumenta a biodisponibilidade de neurotransmissores no cérebro, isso tem estudos, né, comprovando que aumenta a neurogênese, que é a formação de novos neurônios, e isso também ativa muitas outras áreas do nosso cérebro, né? Então, a DMT, ela vai trabalhar muito forte também nas questões do campo límbico, que é relacionado às memórias ali. Então, por isso que pessoas acabam tendo visões de momentos da infância que são, de certa forma, traumáticos, que vêm à tona. Então, a medicina, ela vai se aprofundando por camadas, ela vai indo e a gente vai trabalhando. E aí, respondendo aquela sua outra pergunta, é perder tempo. Quando a pessoa consagra a medicina, tem a lição no ritual, vai para casa e continua sendo o mesmo. Sim. Então nós devemos ter essa consciência de se preparar, consagrar com respeito. No dia seguinte, não adianta você continuar agindo, seguindo os mesmos padrões, sempre da mesma forma. Então a medicina, ela vem para trazer algo para você mudar. Você tem a opção de mudar ou não. Mas se você não mudar, a vida vai continuar te cobrando isso. E eu sempre brinco com as pessoas, né, brinco entre aspas, que quando nós temos consciência de algo que não tínhamos antes, o peso é dobrado. Sim. Então, assim, se você tem consciência que algo não é bom e mesmo assim você continua fazendo, você entra num ciclo de sofrimento muito mais profundo. Porque você percebe que está fazendo aquilo de novo. E aí, no seu consciente, você quer mudar, mas lá no inconsciente ainda tem coisa que te prende àquilo. E algo importante que eu sempre trago é, se você tem uma questão que precisa de resolução, não adianta só consagrar a medicina, tem que ter um acompanhamento psicoterapêutico. Isso é extremamente importante, porque a medicina da ayahuasca revela muitas coisas. E se você não souber lidar com aquilo, é importante ter esse acompanhamento, né, com um psicólogo, para ir destrinchando e quebrando essas camadas. Então, o trabalho, ele funciona sempre em conjunto, né? Sim. E é o que falam, né? Depois que você vê uma coisa, você não consegue desver, né? E realmente, o caminho do autoconhecimento é difícil. Sim. Não é fácil você lidar com aquela sombra, cuidar daquelas questões, né? Que às vezes vem lá de infância e num ritual é revelado. E o trabalho em conjunto com uma terapia, né, psicoterapia, psicólogo, é super importante e super válido também, né? Sim. Eu sou fã da psicoterapia, eu já fiz muitos anos, mas eu vou dizer que uma sessão de ayahuasca curou questões ali que eu não curei em 5 anos de terapia. Claro, não desmerecendo o trabalho da psicologia, porque é super importante e eu segui depois disso, né? Mas é muito intenso, porque vem ali nas camadas mais profundas, né? A primeira experiência, para você ter noção, eu voltei para o útero da minha mãe. Eu curei uma questão ali da gestação que eu carreguei a vida toda, né? Um sentimento de rejeição, de não ser amada, de não ser bem recebida, que eu absorvi aquilo de alguma forma, né? Eu entendi aquilo de alguma forma, porque a gravidez da minha mãe foi super complicada. E na primeira sessão da ayahuasca já voltei e senti todo o acolhimento, todo o amor ali do útero da minha mãe, coisa que a psicoterapia não teria me proporcionado, né? Depois eu levei para sessões de psicoterapia. Então, a questão é que assim, quando nós estamos trabalhando a psicoterapia, é um processo um pouco mais lento.
porque depende muito da sua entrega. Então, para que algo seja curado, é preciso identificar a raiz. Muitas vezes não se encontra a raiz, isso torna o trabalho mais moroso. Então, se você tem uma questão, o trabalho do psicólogo no caso, né, do psicanalista, é o quê? Ouvir, porque é através da sua própria fala que você vai encontrando os seus caminhos. Então, é por partes. Você tem noção que lá no útero você teve uma questão? Imagina o quanto você teria que falar para chegar lá de novo. Talvez nunca chegasse. Talvez não. Talvez encontrasse a cura de uma outra forma. Sim. A questão é que, assim, a medicina, ela trabalha mais ou menos como um trabalho psicoterápico, porém, de uma maneira muito mais incisiva. Então, ela pode nos levar direto ao ponto, como eu te falei. Ela trabalha muito no sistema límbico das memórias e pode nos levar a insights de memórias muito profundas, que é o que no xamanismo a gente considera a fragmentação de almas, né? Então, todo evento traumático no xamanismo faz com que a nossa alma se parta em pedacinhos. Esses pedaços, eles são fragmentados, eles se perdem da nossa alma. Então, é como se a gente tivesse um trauma, tá? Um evento traumático, e isso fizesse com que esse pedacinho da memória seja levado para o inconsciente, que é um lugar que você não vai ter um acesso, pelo menos não de forma tão fácil, porque aquilo gera dor e sofrimento. Então, a sua mente já fala, vamos deixar aqui escondido para ela não sofrer mais. Só que aquilo está fragmentado, você já não está mais completa. Então, a fragmentação de alma acontece dessa forma no xamanismo. Só que é importante você integrar a sua alma. Ninguém pode viver com pedaços faltando. Não. Entendeu? Então, o trabalho da medicina é fazer você buscar aquilo de uma forma mais rápida, mas nem sempre acontece. Tem pessoas que consagram a medicina diversas vezes e mesmo assim não consegue. Por quê? Porque a medicina sabe o que você precisa naquele momento. Exato. Então, para quem numa primeira, segunda, terceira consagração já consegue acessar algo tão profundo e trabalhar aquilo, tem que dar graças. É uma bênção. Tem que agradecer aos espíritos da medicina, aos espíritos da floresta, porque assim, é uma bênção realmente. Porque tem muitas coisas que vêm que a pessoa não associa. Porque a medicina, ela não trabalha de forma clara. Ela não vai chegar para você com um cartaz e falar, ó, é isso que você tem que fazer. Então ela faz uma espécie de regressão. E essa regressão faz com que a gente acesse essas memórias, né, esses traumas, e dê luz. E a partir daquele momento, você tem a possibilidade de trabalhar isso por conta própria, que eu acredito que seja o seu caso, mas você levou isso depois para a psicoterapia, porque Exato. Precisava, né? A gente precisa do acompanhamento, porque sozinho é muito difícil às vezes. Então, o trabalho com a medicina, eu sempre falo que é concomitante. Ela nos ajuda demais, mas é importante sempre ter um apoio dependendo do caso, porque tem pessoas que se perdem mais ainda. Sim, perfeito. E agora uma outra questão que vem mais para o lado da religião, né? Eu me considero uma pessoa espiritualista. Sim. Mas hoje eu estou desenvolvendo na Umbanda, estou conhecendo mais a Umbanda, a doutrina, os meus guias. E eu vejo que tem, assim, um certo preconceito, desconhecimento dos umbandistas em geral. E também eu sei que em outras religiões tem também essa questão, né? Talvez confunda xamanismo com religião, que não dá para misturar. Como que você entende isso e como que a gente pode integrar as práticas xamânicas com outras práticas religiosas? Então, é engraçado a Umbanda. Eu vou confessar para você que a maioria das pessoas umbandistas que eu conheço são muito adeptos ao xamanismo. Sim. E muitas consagram a ayahuasca, tanto que a maior presença dentro dos trabalhos do espírito nativo são de pessoas de religião da Umbanda. Mas já vieram católicos, já vieram evangélicos, já vieram incrédulos, então já vieram de tudo nos trabalhos. E a beleza do xamanismo é justamente esse acolhimento, né? Nós estamos ali para acolher todos, independente da sua religião. Porque ali não é um trabalho religioso, é um ritual espiritual. E como eu disse no começo, cada um se conecta à sua egrégora espiritual. Então, assim, a Umbanda, quem tem esse olhar, talvez não saiba ou talvez não tenha a noção de que a Umbanda é algo
tão ancestral quanto, por exemplo, uma igreja católica. Porque a raiz da Umbanda africana é muito antiga, dos Exus. Então, assim, essa energia, né, dos orixás está presente sobre a Terra há muitos e muitos anos. Não é algo novo. De certa forma, o xamanismo, no meu ponto de vista, ele serviu como uma base para a maioria das tradições espirituais que são consideradas pagãs hoje, né? Então, a conexão com a natureza e os elementos trouxeram essas conexões espirituais, por exemplo, com os orixás que regem cada elemento da Mãe Terra. Exato. E aí a Igreja Católica veio e teve os santos, que têm os sincretismos com os orixás, porque cada santo também trabalha uma energia parecida. Então, é tudo proveniente do mesmo lugar, estão dando nomes diferentes, no meu ponto de vista. Sim. Só que a gente tem que se conectar o quê? Com a força primordial, o que no xamanismo a gente chama do grande espírito, o grande mistério. Aí falam, é Deus. Para algumas religiões pode ser, mas eu considero a palavra Deus muito pequena para representar algo tão grandioso. Como você denomina algo que é imensurável? Então, o grande espírito, ou o grande mistério, como os nativos americanos falam, é muito mais profundo. O grande mistério é aquele que foi, aquele que sempre será. É o criador de tudo que há no universo. É o que coordena as forças desse cosmos, que criou a Terra e todos os elementos que há nela e nós. Então somos parte disso tudo. E é por isso que o xamanismo tem uma frase conhecida que é a Mitakuye Oyasin, por todas as nossas relações. Porque nós estamos em relacionamento com tudo que há na natureza. E a natureza não é só o que está na Terra, mas toda a criação do Grande Espírito. E isso é muito bonito, porque essa teia na qual estamos conectados, tudo que fazemos aqui reverbera do outro lado. Então, uma ação ruim de alguém, um pensamento ruim de alguém aqui, pode ecoar em outro lugar do planeta Terra para alguém. E é sempre bom estar vigilante com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas ações, para que essas energias emanadas através da teia sejam sempre as melhores possíveis. Isso é muito bonito. É possível? É, mas tem dias que a gente está. Sim. Então, assim, a gente busca equilíbrio. É como eu falei, quando tem consciência, o peso é dobrado. Se eu percebo que eu estou em desequilíbrio, identificar o que está me desequilibrando para que eu possa reequilibrar. E isso que o autoconhecimento é muito importante. Você se conhecer ao ponto de dar consciência a algo e fazer algo diferente para sair daquele espaço. No xamanismo tem várias práticas. E é por isso que as terapias xamânicas são muito profundas. Terapias com rapé, terapias com a sananga, medicina do cacau. Então, assim, tem muitas medicinas. Mas a base de toda a medicina xamânica é a conversa. É a escuta ativa. É ouvir a dor para encontrar a solução nos caminhos de cura. Você não consegue se curar se você não se ouvir. Se você não externar aquilo que está dentro de você. Então tem pessoas que ainda sentem muita dor e às vezes não conseguem se abrir. E está tudo bem, cada um tem o seu momento. Mas uma hora o grito da alma é muito forte e o peso daquilo vai incomodar demais a pessoa. E ela vai sentir a necessidade de dar um passo. E aí ela vai buscar ajuda. Então, assim, a pessoa se cura quando ela decide se curar. Se a pessoa não quiser se curar, não tem, como fala a frase, cristão que dê jeito nisso. Verdade. Certíssimo. Às vezes eu penso que talvez o xamanismo ele tenha sido base para algumas religiões. Talvez isso tenha se perdido na história e a gente nem tem um marco assim. Mas se for pensar na Umbanda ou no Candomblé, a gente tem os orixás e a gente tem o trabalho com as ervas. Sim. E tem também, como você falou, a escuta. Sim. Tem lá os guias, a gente conversa com os guias que nos dão orientações, né? Então talvez tenha a base xamânica. Até o Tantra também, que é uma das bases da minha formação,
como terapeuta, ele também tem o Shiva Pashupati, que é o Shiva xamânico, que é ligado à terra, né, aos animais de poder, a essa força assim, primordial, né, da natureza. Então, talvez a gente só não tenha um marco, mas o xamanismo está presente em várias religiões ali. Sim, se você pegar, por exemplo, o Zé Pilintra, que é uma figura Sim. muito conhecida, Sim. né? Uns gostam, outros não. O malandro carioca. Então, essa é a visão é que a visão o geral tem. estereótipo, né? Mas então, não é bem assim. Engraçado que teve uma época que eu tive um sonho muito lúcido, na qual, dentro de um trabalho de ayahuasca, eu incorporava Zé Pilintra. E eu não sabia o que era. Eu fui só a hora pra Normalmente é acordar. assim, a gente não E assim, foi conhece. muito impactante. E eu fiquei com aquilo na cabeça durante muitos e muitos anos. Falei, mas por que Zé Pilintra, né? E aí eu comecei a estudar isso, e aí eu descobri que tem o Zé Pilintra do Catimbó, que ele é mais antigo do que o Zé Pilintra carioca. Então o do Catimbó é o que se apresentava nos trabalhos do Catimbó, do xamanismo mais raiz lá do Nordeste. Então ele baixava nos terreiros de trabalhos xamânicos, com a medicina da Jurema. Então assim, ele tem uma conexão xamânica de raiz, pelo que eu entendi. E fez muito sentido isso para mim depois. Às vezes eu sinto a presença dele, como eu já senti a presença de Exu Caveira, como eu já senti a presença... Os caboclos são os que mais estão presentes. E assim, eu não tenho nenhuma religião. Eu respeito todas. E eu acredito que se eu sinto aquela força, como um Exu Caveira dentro do trabalho, e eu sinto que é uma energia para ajudar, eu sou muito grato. Exato. Se eu vejo um Zé Pilintra, um Herê, se eu sinto a presença dele, porque assim, eu não vejo, mas eu sinto. Sim. Se eu sentir a presença e for coisa boa, eu só tenho a agradecer. Faz o seu trabalho, que eu sou muito grato por isso. Da mesma forma que a força de São Miguel já se apresentou para mim num trabalho. Eu me vi com a espada e o escudo na mão. Que lindo. Então assim, eu não me apego à religião, mas eu recebo todas que vierem para ajudar. Então, se vier um santo, um orixá, um exu, seja o que for, um espírito da floresta, um elemental, qualquer coisa, se está ali para ajudar no trabalho, sou grato a Rô. Maravilhoso. Até porque os guias da Umbanda, eles não são da Umbanda, eles são da espiritualidade. Eles estão trabalhando na Umbanda, né? Eles às vezes se apresentam com uma roupagem mais adequada para a Umbanda, mas eles são guias da espiritualidade e realmente eles estão presentes no trabalho também xamânico da Ayahuasca. Eu mesmo já senti, né? Já conheci os meus guias nos trabalhos, então é maravilhoso. Sim. A presença deles é muito, muito bem-vinda, é muito abençoada. Fala um pouquinho, André, do rapé. O rapé é uma medicina que as pessoas muitas vezes não entendem o poder dela. Confesso que para mim é a melhor medicina nativa. E a minha conexão com o rapé veio muito depois da ayahuasca. Só que o rapé, ele é uma faca de dois gumes. Se você souber usar, ele te traz muitos benefícios. Se não souber, ele vai acabar trazendo muito prejuízo. Como qualquer medicina nativa, ela é uma medicina espiritual, mas ela também tem uma ciência por trás dela. Então, assim, eu não vou me aprofundar na parte científica, eu vou me aprofundar na parte espiritual. Qual é o propósito do rapé? Primeiro, limpeza. É limpeza do corpo físico, espiritual, trazer um aterramento. Esse é o principal propósito, independente do tipo de rapé, que deve ter mais de 100 tipos de rapé. Mas todos eles provocam isso por conta do tabaco. O tabaco é uma planta da terra. O tabaco é uma planta que traz esse aterramento, essa limpeza. Tanto que até hoje o tabaco é utilizado, por exemplo, em decocção pelos curandeiros ali amazônicos que fazem os chás do tabaco para limpeza física. Só que o tabaco atua no campo espiritual. Assim como uma erva é queimada para transmutar as energias e limpar, o tabaco é uma das primeiras plantas ancestrais trazida pelos deuses ao povo nativo. Então, ao queimar o tabaco, a limpeza é muito forte. Então, você imagina isso sendo aplicado através de um instrumento na sua narina. Então, ele traz essa limpeza muito forte. Só que o tabaco, ele tem a nicotina.
A nicotina ela atua muito forte no sistema de prazer e recompensa do cérebro. E se você não usar com sabedoria e respeito, você vai se tornar um dependente de rapé. E para você quebrar o vício do rapé é muito complicado. É muito complicado. Você entra em fissura. Porque imagina, quanto mais você usa uma substância, mais o seu cérebro se adapta àquela quantidade de substância. Se você tenta diminuir, o seu cérebro já está falando, ué, tinha tudo isso aqui, agora não tem mais. Aí ele começa a mandar assim, não, manda aí que eu estou preparado para receber. E aí a pessoa começa a entrar em fissura. Então, assim, qualquer dependência química é muito complicada. E a do rapé não é diferente. Então, usar o rapé com consciência, com sabedoria, é extremamente importante. Agora, sobre as conexões. O rapé é uma viagem muito gostosa. O rapé, ele não altera a consciência. Ele é conhecido como flecha da floresta, por quê? Num primeiro momento, quando a gente toma, parece que a gente vai morrer. Porque a gente vai lá pro fundo. E é muito engraçado que fica tudo escuro. É como se a gente descesse num mergulho profundo no nosso interior. E aí a gente vai ficar ali porque o rapé traz umas sensações físicas muito fortes. Mas a grande sacada de qualquer medicina é você não se apegar às questões físicas. Lembra de respirar. Respira, respira. Chega uma hora que o rapé começa a te trazer de volta. E ali você vai ter insights, vai ter visões. Tem gente que se conecta com a espiritualidade de forma muito linda. Eu já fiz trabalho com rapé, que a pessoa se conectou com antepassados, que vieram pessoas na mente dele dizendo de fatos que aconteceram, de amizade mesmo, nem de família, que ele precisava resolver aquilo. Então o rapé ele faz assim, ele derruba a gente e depois nos ressuscita, nos renasce de uma forma mais forte e sempre com lições a aprender. Que lindo. Nossa, falando eu relembrei a experiência, realmente é bem profunda, e é isso, a gente vai lá no fundo e depois emerge com alguma lição, algum insight, bem forte. Você tocou num assunto bem interessante ali na questão dos vícios, né? Que a gente pode se viciar numa medicina que seria para nos auxiliar, para expandir a consciência, para nos auxiliar com os desafios do dia a dia. Eu já vi algumas pessoas tratarem dependências de alcoolismo, outros tipos de vício, né, de drogas mais pesadas, com as medicinas. Como isso é possível? Isso existe realmente? Existe. Existe justamente por conta dessa questão neurológica que a medicina da ayahuasca proporciona. Mas, por exemplo, teve pessoas que fizeram um acompanhamento de terapia xamânica comigo que tomavam psicotrópicos. Então, assim, alguns desses fármacos, eles são extremamente perigosos de ser usado concomitante com a medicina da ayahuasca. E aí eu elaborei um plano de ação e falei para a pessoa, a gente pode fazer isso, e eu fiz um tratamento com o rapé. E, incrivelmente, por uns 2 meses depois, a pessoa parou. Ela não sentiu mais a necessidade do psicotrópico para tratar a depressão que ela tinha. Como eu falei, é uma medicina espiritual, mas a ciência por trás delas é muito profunda. E vale lembrar que o xamanismo é uma prática espiritual. E quando a gente determina algo com o espírito, que é com a nossa verdade do coração, as coisas se manifestam. Então não adianta eu te servir a ayahuasca, te servir um rapé, uma sananga ou um cacau, se eu não estiver colocando um propósito naquilo. Então, o ritualizar a medicina é extremamente fundamental para ativar. Ninguém toma banho de erva, pega a erva e joga na água. Não, você tem que conversar com ela, você tem que dar o axé para que ela ative. Porque, primeiro, se você não acredita, não adianta. Então acredita. Cada elemento da natureza, cada coisa contida na natureza tem espírito. O xamanismo preza por isso. Se aquilo tem um espírito, o espírito daquela erva pode me ajudar. Então o espírito da ayahuasca pode me ajudar, o espírito do rapé, o espírito da sananga, o espírito do cacau. Eles podem contribuir. Então, assim, antes de tudo é espiritual. Então a intenção é muito importante. E depois vem a parte científica. Entendi, perfeito.
André, você trouxe alguns instrumentos aqui xamânicos, né? O violão e a flauta Sim, xamânica. Você quer tocar alguma coisa pra gente? eu posso tocar sim. Vamos tocar Oba! Vou tocar uma das músicas. Essa é uma composição minha, que por enquanto só quem participa dos rituais pode ouvir, né? E, Agora, e ela, quem e tá ela é ouvindo a gente vai muito. ouvir também. Essa é uma música que ela veio num momento que eu estava num estado assim muito profundo de conexão com a ayahuasca, sabe? Eu tenho, acho que umas 20 músicas que eu já escrevi e 90% delas sempre surgem durante a força do rapé. Então, assim, esses outros 10% vieram com a ayahuasca. E essa é uma música muito profunda, é uma música que eu realmente me emociono de tocar ela, porque ela descreve o que a medicina fez comigo, e eu acredito que com muitas pessoas durante os trabalhos. Vou tomar um golinho de água. Na escuridão eu fecho os olhos e eu posso ver. A ayahuasca ilumina minhas sombras, a ayahuasca ilumina o meu ser. A ayahuasca ilumina minhas sombras, a ayahuasca ilumina o meu ser. Navegando no astral, reconhecendo quem eu sou. Na força das mirações, vou guiando meu eu interior. Na escuridão eu fecho os olhos e eu posso ver luzes e sombras que revelam todo o meu ser. Na força da medicina o ego vai se desfazer. Diante de toda a verdade que ela vai trazer. Navegando no astral, reconhecendo quem eu sou. Na força das mirações, vou guiando meu eu interior. Na escuridão eu fecho os olhos e eu posso ver. A ayahuasca ilumina minhas sombras, a ayahuasca ilumina o meu ser. A ayahuasca ilumina minhas sombras, a ayahuasca ilumina o meu ser. A ayahuasca ilumina, ilumina. A ayahuasca ilumina, ilumina.
lindo! Arrou! Gratidão, que presente! Linda. Linda música. André, a gente está se aproximando aqui no final, vamos para algumas perguntas chaves, assim. Qual foi a experiência mais desafiadora que você viveu com as medicinas? Bom, vou trazer uma aqui que foi muito desafiadora. Uma vez eu consagrei a medicina. Às vezes eu faço estudos da medicina. É outro ponto que eu acho importante. Às vezes a pessoa, você não tem nenhuma palestra. Isso não é estudar medicina. Estudar medicina é consagrar, sentir a força, trabalhar com ela. E às vezes eu sinto essa necessidade de me conectar com ela de uma forma mais profunda. E eu consagrei uma medicina e confesso que eu paguei para ver o que iria acontecer, porque eu consagrei uma dose que não fez um efeito, eu sabia que não poderia ultrapassar aquela dosagem, acabei consagrando um pouco mais. E isso acabou me levando para lugares muito profundos. Eu tive a sensação que não ia mais voltar. Nossa. E eu respirei muito fundo, mas apesar dos desafios, foi uma experiência muito bonita. Porque dentro dessa minha viagem no astral, foi quando eu me conectei primeiro com o espírito do jaguar. E o espírito do jaguar se apresentou para mim e disse que aos mistérios da floresta só adentrarão aqueles que ele permitir. Uau. E ele me disse, bem-vindo. E quando eu adentrei a floresta, eu me vi deitado em posição fetal diante de uma fogueira enorme. Ao me sentar, eu vi uma clareira de árvores altas. No que eu me levantei, eu vi meu corpo deitado e eu estava em pé. E eu olhei para trás e tinham 7 indígenas anciões, bem velhinhos, fazendo um ritual com os instrumentos e cantando. E ao olhar para trás e ver isso, me veio a pergunta, o que está acontecendo? E a medicina soprou ao meu ouvido, eles estão fazendo um ritual de cura para você. Nossa. E ali eu permaneci um tempo. Outra coisa, medicina é atemporal, então a gente não sabe quanto tempo a gente permanece. Sim. E depois disso eu fui arrebatado para um outro lugar. E nisso veio uma jiboia multicolorida voando pelo astral em movimentos aspiral. E ela entrou pelo meu peito e me iluminou inteiro, saiu pelas minhas costas. E tive muitas outras experiências, mas essa foi a mais marcante de todas. Incrível, foi desafiador, mas foi muito bonita. Então, a ayahuasca, quem está disposto a enfrentar os desafios dela recebe sempre muitos aprendizados. Verdade. E qual foi o maior aprendizado que você teve com a medicina? Acredito que foi a mudança de consciência, né? Então, desde que eu comecei a consagrar, muitas coisas começaram a mudar, mas as principais é a consciência com relação ao consumo do álcool. Então eu parei de beber por conta da ayahuasca e também eu parei de comer carne por conta da ayahuasca. Então eu acredito que esses 2 fatores foram os mais assim que modificaram a minha vida. Parar de beber, parar de comer carne. Mas, como eu te disse, nós mudamos em muitos aspectos, né? Por exemplo, o equilíbrio emocional se torna melhor, a gente começa a respirar antes de tomar algumas ações. Então é importante entender essas nuances que a medicina vai trabalhando, porque eu realmente não consigo dizer, nossa, isso mudou, porque a mudança vem aos poucos. Sim. Então a mudança vai sendo construída, ela vai sendo construída dia após dia, dia após dia, e as coisas mudam, e aí você olha para trás, nossa, eu não faço mais isso, eu não tenho mais esse comportamento. Então a hora que você vê, você já mudou. Sim. Mas em algum ponto houve a mudança, a virada de chave. Verdade. Então, mas eu acredito que os 2 principais, assim, é a questão do explosão. Antes de conhecer o xamanismo, eu era extremamente explosivo, né, em termos de fúria, nervoso. Não era agressivo, mas era muito explosivo. Isso eu perdi. A questão do álcool, a questão da carne, então, assim, coisas que foram ficando para trás. Hoje eu me sinto muito bem. Eu sempre gosto de brincar que parece que eu vivo em terapia todos os dias. Maravilhoso.
compartilhar um pouquinho também da minha experiência, da mudança, né? A primeira experiência foi muito intensa. Foram várias questões que foram trabalhadas. Eu voltei para o útero da minha mãe. Teve um momento que uma mulher do cabelo bem escuro, comprido e olhos verdes se apresentou para mim. E aí falou assim, deixa eu cuidar de você. E aí eu pensei assim, nossa, mas eu nem te conheço, né? Quem é você? Só que de alguma forma ela perguntou de novo, deixa eu cuidar de você? Eu senti um amor, uma conexão ali que, por mais que eu não a conhecesse, né, não tivesse consciência dela, fosse a primeira vez, eu senti uma conexão muito forte. E ela foi tirando umas ervas daninhas do meu corpo, foi limpando. E aí ela me deu um pouco, uma bronquinha, né? Olha o que você deixou fazerem com você. Olha o que você deixou. E aí ela limpando. E depois eu descobri que ela é uma mentora minha, é uma cigana. E ela curou, fez uma cura energética ali, espiritual, de relacionamentos que eu havia tido. Né? Eu tinha separado há pouco tempo, então eu estava bem doida no mundo, né? Buscando um outro amor e acabei errando demais, assim. E sem cuidar das minhas escolhas, sem cuidar da minha energia, de quem eu compartilhava a minha energia. E foi uma cura muito profunda, porque mudou realmente a minha forma de me relacionar com as pessoas, de trocar minha energia com as pessoas, e também me trouxe um amor próprio muito profundo, né? Por conta dessa experiência. Claro que isso é um processo, mas é uma virada de chave surpreendente. E também o consumo de carne. Eu parei de consumir depois da primeira consagração. Eu já não consumia carne vermelha. E depois da primeira consagração eu fui comer, sei lá, eu acho que era um fricassê de frango. Todo mundo comeu, ninguém passou mal. E eu passei mal. E aí eu falei, eu acho que o meu corpo já não está mais aceitando. E desde então eu parei, não consumo nenhuma carne animal. Vai muito de cada um, né? Você se sente bem, eu me sinto bem. Não é assim, deixem de comer carne, Não, porque, ninguém né? tá, Não é isso. Tem a ver com a sua essência, com o que faz sentido para você, né? Então, não é de julgar o outro porque ele come carne, porque ele bebe um vinho de vez em quando, não é isso. É muito individual, né? Até porque os próprios indígenas consomem carne. Sim. Entendeu? Só que assim, eles fazem o preparo para a consagração. Então, uma ritualística ali, é um respeito com aquela. Não precisa parar de comer carne, animal. mas assim, durante a preparação para ayahuasca é extremamente importante evitar o consumo, né? Assim, mas então, no assim, dia a dia, né? Eu tô dizendo. A consciência de cada um. O meu ponto de vista com relação à carne ela foi extremamente importante para o desenvolvimento humano, principalmente cerebral. Só que vai chegar um momento que a carne ela não vai ser algo primordial. Porque a tendência evolutiva é que não haja esse sofrimento. Aí as pessoas brincam, não matam um boi para comer, mas arrancam um capim. Mas a tendência no futuro, com a evolução espiritual, no meu ponto de vista, vai ser que a gente não vai nem comer animal e nem comer vegetal. Porque realmente, o vegetal é um plano espiritual ali, ele tem consciência, né, dentro do xamanismo. E a gente vai viver realmente assim, de luz. Será? Vai, porque se você pegar a visão da espiritualidade, então seres de outras dimensões, eles não ingerem nada que provém da natureza. É uma matéria diferente. Então alguns se alimentam de plasma, de energia solar. Então assim, a tendência da evolução é um dia ser dessa forma. Agora, quanto tempo? Não sei. Mas perceba que hoje já tem crianças que já nascem com a consciência de não querer comer carne. Verdade. Porque está mudando isso. Não tem nada de errado comer carne. Só que se você pegar o momento de hoje, um abatedouro, isso é muito cruel. Sim. Antigamente tinha caça, só que assim, o povo nativo quando caçava, ele reverenciava a alma daquele animal, ele agradecia pelo animal. Então, a não ser que você seja um caçador e entre na floresta, cace e seja grato pela alma e honre a vida daquele animal. Então, por exemplo, os norte-americanos, do búfalo se consumia carne, dos ossos se faziam ferramentas e utensílios, do couro se fazia vestimentas e pele de tambor. O animal era honrado do começo ao fim. Hoje não tem. Hoje é uma linha de produção, um matadouro. Então a energia
da carne é muito densa, Densa. entendeu? Realmente. Mas não tem nada de errado, cada um vai sentir no seu tempo. Sim. Tem a ver com a existência do ser humano. Alguns realmente sentem essa necessidade. Eu sempre falo assim: se é muito difícil para você, não faça. Se é um Sim, grande sacrifício deixar de é, comer carne, não faça. sim, Não faz sentido para você tem que ser nesse leve. momento. Tem que ser leve. Então é muito disso, né? De cada um, da consciência, do que o corpo pede, do que ele permite você abrir mão Sim, também. muito importante se ouvir. Se ouvir, escutar você e escutar É, o corpo, né? Que nem o slogan do podcast, o corpo fala e a alma escuta. sim, A gente precisa aprender a ouvir. Bom, ai gente, tá muito bom esse papo. Gratidão, André. Nossa, arroz. foi lindo, muitos ensinamentos, troca de experiências muito boas. Gratidão por você ter Eu que vindo. agradeço. Gratidão. Gratidão por você ter ficado aqui com a gente até o final. Se você gostou desse episódio, curte, compartilha aí com quem precisa conhecer mais sobre o xamanismo. Se inscreve no canal para não perder outros episódios. A gente vai falar muito sobre espiritualidade, autoconhecimento e assuntos para nutrir o nosso ser, a nossa alma e o nosso corpo. Gratidão. Arroz. Arro. Tchau, até a próxima.